Precisamos destacar que um dos atributos de Deus é a verdade. Então, obviamente, ele não compactua com a mentira. E a hipocrisia é uma das formas graves de se viver e de se praticar a mentira. Hipocrisia vem do grego e geralmente estava associada ao contexto artístico do teatro, a um ator que encenava uma apresentação. E lá no princípio ainda não trazia essa ideia negativa. Ao passar do tempo, essa palavra passou a ser usada para designar o comportamento negativo do fingimento, da dissimulação, da falsidade. Falar de hipocrisia, principalmente no contexto espiritual, é falar sobre viver de aparência, é falar sobre mostrar ser o que não é falar sobre esconder atrás de uma máscara. O hipócrita vive continuamente fingindo ter uma espiritualidade, fingindo ter sentimentos, fingindo ter uma fé, virtudes que na verdade não existem no seu interior. O hipócrita engana a si mesmo. O hipócrita engana os outros ou tenta enganar os outros, vivendo de aparências. E o hipócrita pensa que pode enganar Deus, que sabe de todas as coisas. Deus, em sua palavra, condena e denuncia duramente a hipocrisia. Já no Antigo Testamento nós encontramos muitas passagens falando sobre a falsidade, sobre a malícia camuflada. E em Isaías capítulo 29, versículo de número 13, o Senhor condena o culto exterior, que é o culto dos hipócritas. Ele diz assim por meio de Isaías: esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim e o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. É um culto vazio, porque somente se manifesta do lado de fora. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos os maiores exemplos e referências de hipocrisia naquela época e continua sendo até hoje. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os religiosos da época. João Batista deu de cara com esse povo e denunciou aqueles hipócritas de forma ferrenha. E o Senhor Jesus foi atacado por esse povo e também os confrontou duramente. E nós encontramos Jesus dar um alerta aos seus discípulos em Lucas capítulo 12, verso 1, quando ele diz assim: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Eu quero destacar 3 pontos a respeito desse assunto. O primeiro, o hipócrita vive de aparências. Ele cultiva uma espiritualidade meramente exterior. Para quê? Para ser visto pelos homens apenas, para ser elogiado, para ser admirado. Em Mateus capítulo 6, o Senhor nos chama a não sermos iguais aos hipócritas, que nós, quando fizermos as boas obras, façamos em segredo, que a nossa oração seja humilde, que não fiquemos enfeitando as palavras e que quando também formos fazer jejum, façamos discretamente. Em Mateus capítulo 23, e eu oriento você a pegar a sua Bíblia depois e ler esse capítulo inteiro, o Senhor dá um duro sermão contra os hipócritas e sua hipocrisia. Eu quero destacar aqui a vocês os versículos 5 até o 6 e depois o versículo 25 e o 27. A palavra diz assim, Mateus 23, versículo 5, fazem todas as suas ações, ele dizendo sobre os hipócritas, para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Versículo 7, gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados rabi pelos homens. E lá no versículo 25,
Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Ai de vós, escribas, versículo 27, fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Eles se preocupavam muito com a aparência externa, enquanto o seu interior, enquanto a sua alma, o seu coração estava imundo. Segundo ponto, o hipócrita julga o outro que está em pecado, enquanto ele também está em pecado e até mesmo numa condição pior. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Terceiro ponto, o hipócrita ensina e prega para os outros, mas ele mesmo não vive na prática aquilo que ele ensina e aquilo que ele prega. Nesse mesmo sermão de Mateus 23, o Senhor Jesus diz assim, nos versículos 3 e 4, observai e fazei tudo o que eles dizem, tudo o que os hipócritas dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. A prática não condiz com a teoria que eles proferem. O apóstolo Paulo também escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, verso 21, diz assim: tu que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Meu irmão e minha irmã, eu apresentei tudo isso nesse vídeo para que eu e você nos decidamos por sermos verdadeiros e sinceros. Verdadeiros e sinceros conosco mesmo. Verdadeiros e sinceros com as pessoas. E verdadeiros e sinceros principalmente diante do Senhor. Que através do Espírito Santo, que através da graça de Deus nós possamos cultivar uma espiritualidade humilde. Que a base da nossa fé seja o amor. Que nós não sejamos hipócritas. Afinal, na vida cristã, o cristão não deve simplesmente parecer, ele deve de fato ser. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio dessa série, em nome de Jesus.